Boa viagem. Grazie. Tchau. Até semana que vem. Daqui a Que 2 vem, que semanas. vem. Tchau. Beijos. Vai. Tchau. E agora, já que eles ficaram no aeroporto, estamos nós dois seguindo então pro nosso pequeno roteiro do dia, que hoje à noite também a gente já vai em direção ao aeroporto, porque voltamos para Dublin e acaba então a nossa viagem aqui pela Escócia. Dessa vez vai ser uma novidade para mim e pro Jean também. Nós estamos indo para o castelo de Stirling. Stirling é uma cidade localizada mais ou menos 1 hora, vai uns 40 minutos de Edimburgo. A gente vai visitar esse outro castelo, que é um dos grandes castelos, não só pelo tamanho, mas também pela sua peso histórico. Foi muito decisivo em diversos momentos da jornada de Escócia pela sua luta pela sua independência. Batalhas importantes, com nomes importantes da história escocesa, como William Wallace, que a gente conhece como Braveheart. Acho que o Coração Valente é o nome em português do filme com o... Qual que é o nome daquele ator? Mel Gibson. Robert the Bruce, que foi o rei escocês também. Enfim, que também ajudou aí a tirar os ingleses aqui da Escócia durante um tempinho. Foi onde foi coroada Mary Queen of Scots. É isso. Isso e muito mais que a gente vai ver então nesse que é um dos outros grandes castelos aqui da Escócia. Fica com a gente. Estamos chegando já. E começamos a chuvinha de novo, vento de novo. Então, informações importantes, o ticket aqui foi 16,50 pounds cada um. Estacionando bem porque eles têm um espaço bem grande, mas é mais 40 pounds. Então, pra você estacionar aqui dentro. Nessa sala aqui a gente consegue ter uma certa dimensão da imensidão de Stirling. Quão gigante é esse castelo e quão bem localizado ele é, no sentido de tá em cima de uma rocha vulcânica, não é mesmo? E essa mostra é toda interativa, então Dan é como era antes. Como é hoje. Então a gente entrou lá pelo portão, né, pela entrada, escaneamos nossos tickets e a gente já entrou à primeira esquerda e é onde eu já tô amando ter começado o nosso tour por aqui, porque eles têm tipo uma exposição, então, sobre os 1000 anos de Stirling até o momento, e aqui vai contando todas as histórias, explicando quem foram os reis, quem deteve, né, o poder aqui do castelo. É interessante que eles mostram bem por que Stirling era tão importante, porque ele ficava muito perto da travessia do rio Forth, que é basicamente, e era muito próxima da única ponte que ligava as duas metades da Escócia. Então, quem tivesse Stirling tinha o poder nessa ponte, então comandava essa travessia. E ali embaixo, não sei se dá pra ver, é uma espécie de jardins. Era ali embaixo que aconteciam aqueles famosos torneios, né, medievais, então que a galera vinha de diferentes lugares pra ficar com aquele, eu não sei o nome, veja bem, não sei mesmo, mas aquelas lutas de, não sei se é luta, tipo aqueles negócio de cavalo, sabe, que fica um tacando um bastãozão no peito do outro pra ver quem derruba. Essa história. Bom, se você assistiu Game of Thrones, é tipo aqueles jogos deles lá, meio violentos até. A gente vai voar. Friozinho, né?
E o problema de castelo é qual? A gente não pode ver uma porta aberta e a gente já sai entrando, sabem que... Olha aí no mapa, o que é isso? Aqui é onde os caras ficam atirando, ó. Parece cela. Não tinha nada escrito no mapa, se você tá curioso, assim como eu. Mas, meio esquisito, meio escuro e não sei se é arco não, porque tá muito no interior do castelo pra ser. É verdade. Que fofo. Não, não dá pra mim, né? Coloca não? É bem lúdico aqui, né? Muito. Em todo lugar tem coisa pra criança desenhar, pra pintar, pra trocar de roupa. Aqui, ó, colocar. É bem interativo. Até as partes da mostra onde a gente tava vendo a história do castelo, então, embora tenha uns painéis explicando, dando, né, a contextualização, vou ficar aqui porque tá ventando muito, vocês vão me escutar. Dando a contextualização histórica, quem foram os reis, lá. E por falar nisso, eu me confundi toda e eu fiquei falando toda hora James IV no vídeo de ontem, eu vou arrumar isso depois bonitinho. Mas o filho, né, quem depois uniu os reinos, foi James VI, não foi o quarto. Como eu falei, porque o quarto foi o avô da rainha Mary, Maria, dos escoceses. Anfa. Mas em todo momento eles têm esses jogos, essas brincadeiras, então é bem interativo, né? Então é bem fofo, assim, tipo, fica uma linguagem mais tranquila, mais fácil. As crianças gastam energia também. É bem legal. E a gente finalmente entrou aqui nos palácios, então, de James V. Nossa senhora, que alívio! Tá ventando muito, tá muito, muito, muito forte. Lá de cima a gente consegue ver o campo de batalha. Você pode visitar esse campo de batalha também. O campo de batalha onde Robert the Bruce venceu os ingleses, então Edward II. Então foi uma batalha no campo onde ele foi reconhecido, né? Ele já era, né? Ele já tinha sido aclamado rei pelos escoceses, mas Robert I finalmente mandou os ingleses de volta pra casa. Olha o meu cabelo! Eu tava na sala do da corte. Eu perdi, Jean. Você não entrou na sala Achei, da Jean. corte? Não. Faz umas piadinhas. Tem um cara fantasiado ali, não sei se eu quero ir ali. Cara Ele fantasiado. tá brincando com uma criança. I thought you would have mind being to me. I'm a Highlander as well. Good. From a guy, you see. Yes. So this is it. Falou aqui quanto lúdico era mostras lá embaixo. Na verdade, aqui no palácio também é muito legal, porque eles têm, tipo, as pessoas estão, os guias, eles estão vestidos como se vestiriam as pessoas dessa época, e elas vão contando histórias, vão contextualizando, vão explicando como viviam as pessoas, quem entraria ali para falar com o rei, quem entraria ali para falar com a rainha. Então tem diferentes salas, quem você tinha que ser na corte, quem você tinha que ser, qual o level de nobreza que você deveria ter para poder, enfim, estar ali. Então ela também levantou um assunto super importante, que se falava francês, então aqui na corte, né, o inglês só quando os ingleses estavam presentes, mas as pessoas falavam francês. Falava também sobre a religião, né, que era o católico, então as pessoas eram católicas, porque, enfim, e isso é tudo muito interessante. Eu amei, né, eu adoro, mas por mim eu ficava ali o dia inteiro escutando ela falando e todas as informações, mas, enfim, vamos conhecer o resto do castelo. Então uma coisa que é legal mencionar, e aproveitando que a gente não tá no vento nesse momento, é que quem foi James V e por que diabos a gente tá visitando o palácio dele. Das poucas construções com toques renascentistas aqui na Escócia, isso a gente tá falando de um cara que nasceu lá pra 1500? 1500? Puxa, não sei, eu sou ruim de datas. Mas enfim, James V,
Ele também foi uma pessoa importante porque ele era descendente dos Tudors. Sua vida era, querendo ou não, uma afronta pro Henrique VIII, se eu não me engano, que era o tio dele e o atual rei da Inglaterra. James V era casado com francesas. Ele casou com uma francesa, ela faleceu, ele casou com outra francesa, pais de Mary Queen of Scots. James V traz essas referências, então, francesas, referências italianas, lá de 1500, para o palácio dele. Então é por isso, então, que ele tem um teto cheio de placas entalhadas em carvalho. Então, esses são os toques renascentistas que ele trouxe para esse palácio, que acabou se tornando também, então, um grande diferencial, né, aqui para Stirling. O que pegamos aqui? A gente pegou, você pegou um carrot cake, isso é um carrot? Um bolo de cenoura, e eu peguei um bagel. Bagel em português é bagel, né? Com queijo, bacon e tomate, eu acho. Um americano e um flat white. Quanto foi, continha? 14 pounds. E por que a gente decidiu tomar outro café da manhã? Porque a gente tá morrendo de fome. E porque tá frio. Cafezinho. A gente visita os palácios, mas a gente também visita a parte onde os trabalhadores, a plebe, fazia o castelo funcionar. Aqui a gente chama a torre, onde morava, então, o pessoa meio que faz tudo. Não faz tudo, o caseiro, vai. É o cara que tomava conta de toda isso aqui, quando a família real estava fora. E lá embaixo, conforme a gente vai descendo, a gente consegue ver onde seria, então, a cozinha. E onde seria o topo da rocha vulcânica, porque assim como o castelo de Edimburgo, o castelo de Stirling também foi construído em cima de uma rocha vulcânica. Então, por isso, ela é mais alta, ela é mais forte. Bom, já aproveitando esse gancho, então, é legal dizer que o castelo rocha vulcânica, ela começou a ser ocupada lá no século XII com normandos. Depois, assim como todos os outros castelos, eles começam a crescer, a anexar, a revitalizar, e cada vez, cada troca de poderio, eles vão fazendo reformas, ajustando para o melhor andamento do castelo. Então essa própria torre aqui, esse lugar onde ficava o caseiro, é o que eles falam ali na placa explicativa, de que ela era muito maior. Derrubaram então essa torre e deixaram só a parte subterrânea dela, né, a parte para baixo, porque eles acomodaram então uma nova construção em cima, que era para colocar, para fortificar ainda mais o castelo, militarmente falando. E o que é muito legal dessas exposições aqui em Stirling, que eu tô gostando muito, em comparação aos outros, é que eles focam muito de como viviam as pessoas, como viviam os reis, como vivia aqueles que estavam por aqui. Então, por exemplo, agora a gente acabou de visitar uma cozinha, produziram, então, da melhor forma possível. Eles pedem até pra gente não tocar nas coisas. Eles tentam reproduzir as condições, como eram os alimentos. Eles deixam tudo meio que escuro também, né? É um negócio meio... Obviamente, isso aqui deve ser um caos. Eles tentam reproduzir de uma forma que a gente consiga ver ou tentar imaginar como era, então, as coisas no tempo, né? Em que o castelo era vivo. Esse Powder Magazine, seria tipo um forte, sei lá. Era o lugar que eles construíram para manter a pólvora, que é caro, que é importante, seca e longe, então, de acidentes também, porque, né, uma faísquinha por explodir todo lugar. Então, esse anexo aqui,
que eles construíram pra manter a pólvora. Ele é bem mais afastado do castelo, principalmente dos palácios. Eles deixaram ali uma exposição mostrando então como que era armazenado. Ah, que legal, quando dá pra ver a diferença no que o humano construiu, a rocha, opa, o dedo, a rocha vulcânica lá atrás e ó, os palácios, as outras construções ficam lá em cima. E agora a gente vai voltando aqui pra parte mais antiga do palácio, né, que é o primeiro portão aqui, pra gente poder passar. E aqui do ladinho é um anexo que foi construído como uma prisão pros guardas, então, que estavam causando em serviço. Que susto, tem um cara aqui. Então, ó, essa aqui foi a ponte, então, que quem comandasse Stirling comandava essa ponte aqui. Aqui é o rio, essa aqui é a Fonte Nova, que o tráfego usa agora. E aqui era a antiga, então, onde William Wallace combateu pela primeira vez os ingleses. Eles tomaram pipoco aqui. Esse aqui atrás de mim, então, seria o Palácio Real do rei James IV. E aí o seu filho construiu aquele lá pra ele anos mais tarde. E aí quando a realeza, então a família real foi pra aquele nova residência construída por James V, esse aqui, que era do seu pai, tornou-se acomodação então do batalhão dos militares. Os militares transformaram lá pra ficar lá, eu não sei o nome disso em termos militares. E como ficou o quarto do James IV? E aqui atrás, então, foi a visitar a capela aqui do castelo. Essa capela foi construída por James VI para, enfim, celebração, então, do nascimento do seu filho e de como Mary, Queen of Scots, a Maria, então, na rainha dos escoceses, ela fez uma celebração de 3 dias e o batismo dele, né, ele foi então batizado como um rei católico. Os ingleses já protestantes, então, eles ficaram meio de cara. Muitos não compareceram. Talvez ainda não sejam familiarizados com a história, então, de Maria, a rainha dos escoceses, mas ela foi coroada, né? Ela foi coroada rainha quando ela tinha, sei lá, 6 dias de vida, se eu não me engano, porque o pai dela morreu após o nascimento dela, com medo, então, de Henry VIII, VII, sei lá, quem tava lá no trono da Inglaterra, que era tio de James V. Eles fugiram, então, levaram Maria, rainha dos escoceses, para a França, para viver na corte francesa, até ela atingir a maioridade, então, e ela poder voltar e reinar aqui na Escócia. Nesse período, ela se casou com um príncipe francês, mas depois ele morreu. E quando ele morreu, ela finalmente veio, então, para a Escócia, onde ela foi aclamada, mas casou-se de novo, teve seu filho, James VI, e aí, um pouquinho depois dele nascer, ela foi presa como a rainha Elizabeth I, entendeu que ela estava planejando contra o trono inglês, e ela foi presa pelo resto da vida dela. Ela viveu em cárcere. E aí, depois que ela foi levada presa, o filho dela, James VI, que, enfim, como Elizabeth I ainda não tinha um herdeiro, ele era, então, o mais próximo na linha de sucessão do trono inglês. Ele foi coroado como aqui na Escócia, como rei escocês, né, após que quando ele foi por uma cerimônia protestante. Meu Deus, gente, não dá. Minha cabecinha faz toda vez que eu tento puxar nomes e datas e um pouquinho da história desses conturbados países aqui pra vocês. Provavelmente tô falando muita coisa errada, mas eu vou tentar arrumar isso e vocês vão vendo legendas passando de forma aleatória na tua tela. Então, se você tá só me escutando, começa a dar uma olhadinha pro vídeo também, porque provavelmente estão me corrigindo em algum momento. E aqui é considerado um dos salões maiores, ou maior, da Escócia. Maior e mais belo da Escócia, que cabe até 500 pessoas. E dizem aqui que um dos banquetes
mais reconhecidos aqui foi do filho do Henry VI, não, James VI, que chamava Henry, e que colocaram aqui, ergueram um barco de 5 metros aqui dentro para servir peixe pro povo aqui, um barco de cobre aqui que serviram para peixe para todo mundo. E só para adicionar uma informação que eu acabei de ler ali, que falava que esse salão, que eu falei do James VI, que foi do batismo do filho dele, só que falou que a mãe dele, que é a Mary, Queen of Scots, Queen of Scots, caraca, tá difícil falar, ela também fez do batismo do filho dela, que teoricamente seria o James VI. Então tanto ela quanto o James VI fizeram o batismo deles, mas o batismo maior foi esse. E depois de todo esse tempo ainda serviu como hospedagem dos soldados também, os quartos deles. Saímos então aqui do Castelo de Stirling, que o lugar é incrível, eu gostei bastante, foi uma experiência diferente de castelo. Então, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que seria muito parecido com a de Edimburgo, mas não, são castelos bem diferentes e são castelos com histórias muito diferentes também, embora em tudo, enfim, com basicamente os mesmos personagens e afins. Agora a gente tá indo então sentido Memorial de Wallace. A gente não vai entrar porque lá seriam mais 12 pounds, mais 10 pounds, alguma coisa assim. E enfim, já fizemos bastante coisa nessa viagem. O que você encontra lá dentro, acho que o ponto alto, o principal ponto, é a espada então de William Wallace, a espada verdadeira de William Wallace está lá dentro. Reza a lenda que ela tem 1,63 m de comprimento. Curiosidade, eu tenho 1,57 m, então William Wallace me partiria no meio, sem qualquer tipo de dificuldade. Fincava inteira, assim, me fincava inteira, me fincava na terra, tranquilamente, não ia nem sujar o punhalzinho dele. E... Precisa arrancar a cabeça, né? Quando arrancava só a cabeça e deixava no destaque, não, vai com o corpo todo. Credo, que coisa mais mórbida. Enfim, esses seriam os pontos altos, fora, obviamente, a visão lá de cima, porque é o sentido que é a fronteirinha aqui entre a região onde é a capital, né, Edimburgo e tal, e as terras altas. E eu tô toda gaga porque minha cabeça tá a milhão, mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do Castelo de Stirling. Vamos pra próxima atração. Bom, me escutem, mas não reparem no frizz do meu cabelo. A gente tá então sobre o rio Forth. Lá atrás é o Castelo de Stirling. E essa daqui é a ponte onde em 1297 William Wallace e seus homens deram um pipoco. Eu já usei essa palavra lá em cima, mas é isso. Eles surpreenderam então o exército inglês e venceram uma importante batalha pela independência da Escócia. Porque eu acho que é válido dizer que William Wallace foi uma espécie de faísca inicial que a Escócia precisava. Foi ele e seus homens que, querendo ou não, incendiaram Robert de Bruce e os outros líderes, os outros clãs que vieram depois e finalmente expulsaram os ingleses durante um tempo, pelo menos. É legal que daqui a gente consegue ver lá atrás. A gente consegue, você não vai porque a neblina já tá um pouco baixa. Acho que a bike não tá muito boa. E o moço, ele precisa urgentemente de um olhinho na bicicleta dele. Então, e lá atrás a gente consegue ver o Memorial de Wallace, que é pra onde eu e o Jean estamos indo agora filmar. Reza a lenda que William Wallace e seus homens estavam escondidos ali, onde hoje está o monumento. Então eles tinham plena visão de onde estavam os ingleses vindo. E assim eles conseguiram então tomar toda essa região de surpresa. Aqui na trilha você vai subindo de pouquinho em pouquinho, vai chegando lá. Você tem 3 opções de trilhas. Uma que vai direto pro... Que é isso?
tô cansado, por isso que eu não tô filmando eu. Estou ofegante pra falar. Mas eu só foi aqui que eu ia falar. Eu só ia falar aqui das 3 trilhas, são 3 opções. Uma amarela, outra azul e outra vermelha. Essa amarela, que é a menor, dura de 15 a 20 minutos. A maior dura 45 minutos. Mas que tem visões por um castelo, viewpoints, lugares para você admirar. Mas não, tudo é de graça você fazer isso, você só paga para entrar no monumento em si. Que deve ter uma boa visão, né? Que você está mostrando na câmera aí, que tá tudo caindo. Mas é isso, você pode subir aqui à vontade, o pessoal faz trilhas cansativas, porque só é subida só, mas vamos chegar lá. E pra quem não quer andar? Pra quem não quer andar, você pode... Tem um shuttle lá embaixo. Tem uma vanzinha que carrega, que eu não sei de quanto tempo. Mas que a Nini falou que ela é fitness e ela queria ir andando. Deu os primeiros 1 minuto, ela já cansou. Fica difícil. É mentira, viajante, porque a gente não vai pagar o ingresso pra entrar lá no monumento. E eu não queria usufruir de um serviço que eu não estarei investindo ou contribuindo pra manter. Então por isso que a gente tá andando. A gente tá quase chegando lá, então só pra ver, ó, o monumento de Waltz foi construído no fim dos anos 1800. Além dessa, se você escolher, assim como eu e Jean, vento, se você escolher assim como eu e Jean, subir a pé, você já vai chegar aquecido. Mas caso você suba de shuttle, é bom avisar que dentro do monumento também tem escadas, são 3 andares de exibições. Embora seja mais recente, já que é do final dos anos de 1800, Olha o shuttle aí, ó. Eles fizeram de uma espécie de um concurso para decidir como seria feito, que estilo seria feito. Então, o monumento que homenageia William Wallace, a gente chegou no topo. Finalmente, daqui você tem uma visão bem bonita da cidade de Stirling. Você consegue ter um vislumbre do castelo e é isso por enquanto. Estamos voltando então. É isso que a gente sai voando daqui. A gente parou agora no estacionamento aqui em Stirling para visitar um pouco o centrinho aqui da cidade, onde fica o castelo. A gente vai almoçar por aqui, agora são 3 horas da tarde, então a gente tá morrendo de fome. E é legal dizer para vocês que de domingo eles não têm... O parquímetro não funciona, é de graça estacionar nesses estacionamentos e também na rua, né, Gia? Em alguns lugares, então você não precisa colocar dinheiro no parquímetro e depois colocar lá na frente, na janela do seu carro. Nosso típico de hoje. A gente saiu agora, a gente comeu um noodle. Eu comi um noodle, o Jean comeu um arroz, no oriental mesmo, porque a cidade é bem pequenininha, tem poucas coisas abertas. Grande parte das coisas que estão abertas são pubs e eu não queria comer outro fish and chips e, enfim, outro hambúrguer, que foram comidas que já tive durante os últimos dias. Então um noodles foi bem-vindo. E o Jean comeu e estava morrendo de fome também, a gente não aguentava mais procurar comida e lugar aberto. Então fica com essa dica aí também de domingo. Espere
pubs e menos coisas abertas. Tinha bastante cafeteria também na hora que a gente tava passando, mas agora acho que até elas já fecharam por causa do horário. E é assim que a gente se despede de vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia nesses últimos dias. Obrigada por visitar o castelo de Stirling com a gente hoje e a cidadezinha de Stirling. É isso. Muito, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de curtir, de comentar. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, você ajuda bastante, gente. Com isso, a gente atinge cada vez mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. Vamos agora para o aeroporto. Então, acabou. A Escócia dessa vez. Fica uma próxima. E agora a gente volta para a Irlanda e continua nossas aventuras por lá. Tchau, tchau. Tchau.